Boa tarde, meus alunos. Uma feliz sexta-feira, né? Chegamos a mais uma semana, ao final de mais uma semana. E nós vamos para a nossa aula de português. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês aí e abram na página 9 para a gente fazer a correção. Na página 9, ela fala sobre tempos verbais, né? O livro destaca aí o tempo verbal mais no passado. Nós sabemos que o verbo, ele indica ação, ele é uma palavra que representa a ação, que representa fenômeno da natureza, que representa o estado de alguma coisa. Isso é verbo. Por isso que eu falei que nós sempre vamos estar trabalhando verbo, porque o verbo vai estar presente sempre em todas as atividades. O livro destaca aí mais o verbo aqui no passado, né? Verbo no passado, que é a mesma coisa de verbo no pretérito. Passado e pretérito é a mesma coisa, são as mesmas, tem o mesmo significado, tá? Então, assim, nós já estudamos sobre verbos, já sabemos que verbos é todo esse tipo de ação. Nós sabemos que nós temos verbos no presente, no passado e no futuro, passado ou pretérito e no futuro. O livro, na página 9, destaca os verbos mais no passado. Então, vamos fazer a correção dessa atividade. Leia o trecho abaixo. Todos protestavam contra o peixe que estava lá, para lá de escabeche. O que o narrador quis dizer com o trecho em destaque? Que o peixe estava para lá de mal cheiroso, de podre ou de estragado, né? O escabeche quer dizer o quê? Que está estragado, que está mal cheiroso, que está podre, certo? Letra B. De que outra maneira ele poderia expressar a mesma ideia, né? Olha o sinônimo aí, ó. De que outra forma ele poderia expressar, né? Aí você pode colocar aí a mesma coisa, ó, que o peixe estava com mau cheiro, que o peixe estava estragado, que quer dizer a mesma coisa, quer dizer o mesmo significado, mas com outra palavra, correto? Na 10ª questão, reescreva os trechos abaixo, substituindo as expressões em destaque por outras do sentido semelhante. É o que? Sinônimo. O livro voltando aí a explicar, a falar sobre o sinônimo, que são as palavras que têm o mesmo sentido, sentido semelhante. Na letra A, tá. O queijo não tinha moral para falar do mau cheiro de ninguém. Você pode estar colocando aí que o queijo não podia falar do mau cheiro de ninguém, né? Moral é a mesma coisa de não poder falar. Moral é não ter condições de falar alguma coisa. Então, você pode colocar aí que o queijo não podia falar mal do mau cheiro de ninguém, né? Porque ele mesmo tem o seu próprio mau cheiro quando chega a certo ponto, né? Na letra B, achavam que o melhor era argumentar com o peixe e convencê-lo a sair numa boa. Vocês podem colocar aí, achava que o melhor era argumentar, né, com o peixe e convencê-lo a sair sem causar conflitos, sair sem problemas. Sair numa boa pode ser sair sem problemas, sair sem causar aflitos. Você pode estar substituindo aí. Na 11ª questão, analise o trecho abaixo. O peixe, obviamente, ultrapassara todos os graus de tolerância. Ele simplesmente ficara ali mais tempo do que o devido. Letra A. Os verbos em destaque indicam o tempo o quê? No passado, ó. Ultrapassara, passou, né? O verbo indica no passado, né? Ficara, ficou, né? Indica o verbo no passado. Por meio do trecho indicado, é possível perceber o quê? Você vai marcar aí, que é possível perceber que ocorreram fatos anteriores ao que está sendo relatado, certo? Vamos para a página 10. 12ª questão. Escreva um parágrafo para introduzir o texto de outra maneira, apresentando os fatos ocorridos antes da grande revolta da geladeira. Isso aí é pessoal. Você pode criar um trecho aí, um pequeno trecho, relatando de outra maneira a grande revolta da geladeira, mas de uma forma
diferenciada, tá? Aí ele deixou bem claro para você escrever esse parágrafo e introduzir no texto de uma maneira que apresenta os fatos ocorridos antes da grande revolta. Antes da grande revolta, coloca aí um trecho de um fato que poderia ter acontecido antes de ocorrer essa revolta lá da geladeira, né? As frutas estavam conversando numa boa, ou todo mundo estava contente na geladeira, enfim, você vai escrever aí o seu parágrafo. É pessoal. 13ª questão. Escreva a seguir os adjetivos dados pelo autor para cada personagem, tá? Aí vem a questão do adjetivo, outro conteúdo. Coloquei lá um vídeo para vocês explicando o que seria adjetivo e pedi para vocês fazerem um resumozinho no caderno de vocês. Eu, não, eu espero que vocês tenham feito, mas vocês têm que saber que o quê? Substantivo é toda palavra que dá característica a um substantivo. Adjetivo é toda palavra que dá característica a um substantivo, tá? E essa característica pode ser de qualidade, de defeito, ou de maneiras de ser, né? De que essa característica dê essas qualidades para qualquer substantivo, tá? Isso é adjetivo. Então, qual é a característica aí, qual é o adjetivo de leite? Desnaturado, né? No texto apresenta, né? Do pimentão, vermelho. Aí são os adjetivos que apresenta lá no texto, tá? Letra C, o peixe, estragado. E letra D, iogurte, azedo, né? São características que o autor lá fala de cada personagem. É retirado do texto, tá? 14ª questão. No texto, observam-se também características de outros personagens. Faça uma nova leitura e escreva o texto e as características referentes a cada personagem. Então, você tinha que voltar lá no texto, ler qual é a característica da galinha. Qual é o trecho que fala da galinha? É o trecho que fala assim: a galinha dizia que tinha pena dele. Qual é a característica da galinha, ou seja, o adjetivo da galinha? Ela era bondosa e piedosa. Tá lá no texto. As abobrinhas. Qual é o parágrafo, o trecho do texto que fala sobre as abobrinhas? O parágrafo é: as abobrinhas entretidas numa conversa interminável. Aí pede qual é a característica da abobrinha, qual é o adjetivo da abobrinha? Desatentas, tá? E dos ovos, qual é o trecho? Os ovos, apesar do seu exterior aparentemente duro, eram moles por dentro, tá? É esse trecho. E qual é a característica do ovo, ou seja, o adjetivo do ovo? Pacíficos, ok? 15ª questão. João e Lucas reescreveram frases do texto e observe o que cada um fez. João fez assim: o leite desnaturado era dos mais exaltados. Lucas fez assim: o leite desnaturado era dos mais exaltados. Tem alguma diferença aí? Ó, o que há de diferente no trechos? Vou repetir de novo. O leite desnaturado era dos mais exaltados. Estou fazendo a leitura já diferente. João colocou assim. Lucas colocou: o leite desnaturado era dos mais exaltados. Houve diferença nos trechos? Houve. Qual foi a diferença? A vírgula, tá? É a letra A. Na letra B, em qual frase a característica do leite ganhou mais destaque? Né? A característica do leite ganhou mais destaque o quê? Na B. Por quê? A frase escrita por João tem muitas vírgulas e separa o substantivo do adjetivo. Já na frase de Lucas, mostra com clareza para vocês que o leite desnaturado era dos mais exaltados, ou seja, você consegue perceber o adjetivo melhor aqui na frase de Lucas do que na frase de João, correto? Aí na 16ª questão, crie frases com os pares de palavras a seguir utilizando vírgulas. Pessoal, aí nesse trecho fala muito sobre as vírgulas e vocês têm que entender uma questão sobre as vírgulas. Nós temos a vírgula que ela vem numa explicação, tá? Com termos obrigatórios, ela vem separando tudo direitinho para explicar algo, um termo, uma sentença, para explicar algo. A vírgula serve para isso. A vírgula serve também para separar o lugar do tempo e do modo, tá?
Quando a frase indica tempo, modo, lugar onde vivem, né, as coisas, os objetos, as pessoas, a vírgula serve para isso, para separar o tempo, para separar o modo, né, o lugar que existe, então a vírgula está separando. A vírgula também serve para elementos que a gente pode listar. Você vai listar várias coisas que você comprou. Então, você vai colocar a vírgula para você ir listando e separando esses elementos. É outra função da vírgula. Outra função da vírgula é a oração independente, tornar as frases independentes, a frase grande, independente uma parte da outra, né? A gente divide as orações aí, né? As orações têm sentido quando elas são isoladas, né? Quando elas são isoladas, olha só, a questão de João aí, João isolou as orações, separou por vírgulas. Então, a oração aí de João, a frase de João ficou diferente. Já a frase de Lucas foi tudo junto, também ficou diferente, ficou com outra explicação. Então, a vírgula também serve para isso. Então, a vírgula não é só para separar palavras, que tem gente que coloca assim, a vírgula, para que serve a vírgula? Para separar as palavras. Para dar uma pausa, que a gente entende logo nos primeiros anos, a professora explica a vírgula para dar uma pausa, não é só isso, tá? Eu vou estar acrescentando aí um texto explicando quais são os usos da vírgula para que vocês estejam estudando mais ainda, tá? Então aí, ó, crie frase com pares de palavras a seguir, utilizando vírgulas para destacar as características dos personagens. Então, ó, queijo, você pode colocar o queijo, vírgula. Aí você destaca qual é a característica do queijo, tá? A vírgula vai ser para separar o substantivo desse adjetivo, tá? Aí você vai colocar o queijo, vírgula, ele é impaciente, vírgula, e reclamão, vamos dizer assim, ponto. Você usou a vírgula aí para dar as características dos personagens. Na letra D, abobrinha, você pode colocar as abobrinhas, vírgula, elas eram entretidas, né? Entretidas, vírgula, elas não paravam de conversar, lá no texto fala isso, não paravam de conversar, ponto. Você está explicando aí as características da abobrinha. Na letra C, a manteiga, você pode colocar assim, a manteiga, vírgula, né? E agora você vai colocar as características da manteiga. Como era a manteiga? Ela era derretida, você pode colocar vírgula, queria argumentar com peixe, queria discutir com peixe, ponto. Então, aí você tá usando a vírgula para dar as características de cada personagem, correto? 17ª questão. Coloque em evidência as características das azeitonas, empregando a vírgula adequadamente. Depois reescreva a frase no caderno. Não precisa reescrever a frase no caderno, não. Aí mesmo a gente vai fazer o emprego da vírgula, olha. Enquanto isso, você coloca a vírgula para separar aí, ó, para você dar uma evidência de qual é a característica da azeitona. Segregadas dentro de um pote, vírgula, as azeitonas observam tudo com seus olhinhos pretos. E você separou e você deu evidência das características das azeitonas, fazendo a separação desse texto aí por vírgula. Então, tá vendo aí como é a importância da vírgula? 18ª questão. Observe o sentido da palavra destacada. A galinha dizia que tinha pena dele. A palavra destacada é pena. Letra A. Quais palavras podem substituir essas expressões e manter o sentido da frase? Quais essas palavras que têm o mesmo sentido de pena, piedade e dó, né? Você pode estar marcando aí. Letra B. O trecho teria o mesmo sentido se fizesse referências a outros personagens. Teria? Por quê? Você acha que o trecho teria o mesmo sentido se fizesse referência a outros personagens? Não, né? Porque somente galinha tem pena, né? Se colocasse aqui do queijo, não tinha nada a ver a pena, né? A pena dele, né? Se colocasse aí as azeitonas, não, né? A galinha que disse que tinha pena dele, foi a única que disse que tinha pena do peixe. Então, não poderia substituir por outros personagens, não, tá? Letra C. Esse recurso foi utilizado com outros moradores da geladeira? Sim, né? Ó, a gente pode ver que a vírgula foi usada com outros
com outros moradores. Olha, colocava lá pimentão, era vermelho, pimentão, vermelho. O iogurte era azedo. Se a gente for listar aí os outros moradores da geladeira, a gente vai colocar o personagem com a sua característica, que é o adjetivo, e vai dividir em vírgulas para poder falar de cada personagem, correto? Gente, chegamos aí na 20ª questão, e essa questão aí fala sobre a escrita com XC, tá? Esse dígrafo, gente, o X com o C, ele tem o mesmo som de SS, de S, né? Então, assim, ele pode ser muito confundido, facilmente confundido, na verdade, né? Mas, assim, ele pode ocorrer antes das vogais ou antes das consoantes, tá? E nós podemos aprender a escrever as palavras com X, C, praticando. Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente ia praticar e fazer um ditado divertido, fazer algumas coisas para que vocês fossem praticando a escrita dessas palavras, porque é importante vocês saberem a escrita dessas palavras, tá? Eu coloquei uma pequena explicação para vocês em anexo aí agora, tá? Tem explicação sobre verbo, sobre adjetivo, sobre palavras com X e C e com o uso da vírgula. Eu queria que vocês fizessem essa atividade da página 11 e da página 12, que fala do XC, que é bem fácil, né? Que é só questão de trabalhar a ortografia. E queria que vocês fizessem a página 13, que fala um pouco sobre a fábula, né? Você vai dar aí agora, vai usar a sua imaginação e vai fazer a primeira opção de final da fábula e a segunda opção também do final da fábula. Você vai ler aí a página 13 e na fábula eu ainda falei para vocês, não tem final, a gente precisa criar um final aí. E nessa página 13 pede para você ser o autor. Você vai ler aí e tentar fazer a primeira opção, um final, né, que os alimentos conseguem fazer com que o peixe saia da geladeira. Você vai criar esse finalzinho aí mesmo, nesse espaço. E a segunda opção que o livro dá é que o peixe consegue convencer os demais alimentos para ele permanecer na geladeira. Como seria esse sinal dessa forma, tá? O segundo pede para você continuar brincando com o texto e reescrever uma folha separada. Não é necessário, não, tá? A segunda questão, não. Só faça a primeira questão, letra A e letra B. O que eu vou pedir para vocês é que vocês, depois que fizerem essa atividade de português, vão lá, clica na nuvenzinha que vai ter uma apostila explicando verbo, adjetivo, o emprego do X e do C e o uso da vírgula. Eu queria que vocês copiassem todos esses conteúdos que eu acabei de falar agora no caderno de português, porque vai servir para você estudar. Por quê? No livro de vocês, eles aplicam muita atividade, mas não tem um conceito. O conceito é o quê? É a escrita de você saber o que é cada coisa. E você precisa ter essas escritas no caderno. Lembra que tinha parte fazia na sala de aula? Tinha atividade de verbo, igual teve atividade de verbo logo no início, mas não tinha explicando o que era tempos verbais para vocês. Eu preparei uma apostila, pedi para vocês colarem no caderno, tá? Então, eu vou pedir para que vocês peguem o que tá aí, anexado na apostila, copiem no caderno de vocês, porque ao mesmo tempo que você tá copiando, você tá lendo e tá entendendo, tá? Para na próxima aula, a gente fazer uma atividade no caderno com todos esses 4 conteúdos que eu coloquei para vocês escreverem o resumo no caderno, tá certo? Essa é a nossa atividade de final de semana. Tenha um bom descanso, tá? Tenha um bom final de semana, um feliz sábado para vocês e até a semana que vem.